Olá, galerinha! Tudo bem? Sei que muitos de vocês aí já devem estar se perguntando, alguns já vieram aqui no canal me perguntar, né? Mas finalmente começaremos nossa análise de 1984, George Orwell. É importante dizer, né, que no início do ano, naquele vídeo que eu fiz sobre, até então, né, eram as 4 obras que cairiam na UERJ, naquele modelo que a gente tinha antes da pandemia de 2 provas de qualificação, e mais os livros da redação, que é o 1984, e o livro específico são sonetos de Luís de Camões. Então, eu viria num ritmo, né, faria todos os vídeos sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, que já estão feitos, né? Na verdade, foram 11 vídeos, tá? Já deixei todos listados aqui, fora os vídeos com exercícios, né, que eu fiz 3, tá? E a partir de agora a gente vai começar a discutir o 1984 e o George Orwell. Essa análise que a gente vai começar aqui hoje, ela vai demandar um tempo a mais. Por quê? Porque, na verdade, hoje são. Eu estou gravando esse vídeo hoje são 8 de novembro de 2020. Né? A prova de redação da UERJ vai ser em abril de 2021. Né? Então nós temos aí dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 5 meses, tá? Então a gente vai fazendo eles aos pouquinhos e lembrando que é o seguinte, aqui a gente vai ter que fazer um exercício diferente. A gente vai fazer um exercício de analisar a obra com calma e produzir textualmente a nossa análise da obra, o que vai ajudar de fato a gente na construção da nossa redação. É um livro, tá? Denso, dos últimos livros da UERJ específicos, né? Ano passado foi o Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É um dos maiores, tá? Essa edição aqui que eu tenho tem mais ou menos umas 400 páginas, tá? Então é um livro denso, é um livro com muitas questões, mas a gente tem tudo para acertar o tema, né? A temática que a UERJ vai explorar desse livro aqui. É um livro fascinante também, tá? E outra coisa, vocês vão encontrar uma série de vídeos, além dos meus aqui, filmes, né, sobre o livro, né, tem esse aqui, ó, 1974, vocês vão ter um que é o primeiro filme feito, né, sobre o livro, que é esse que está aqui, ó, que vai aparecer aqui na tela para vocês. Deixa eu diminuir aqui, ó. Filme 1984, Futuro do Mundo, é a primeira adaptação do livro de George Orwell, tá dublado, tem ele integral aí no YouTube, tá? Vou deixar aqui o link para vocês depois, correto? E então a gente vai fazer esses vídeos com bastante critério, com bastante calma, para que vocês possam chegar de fato preparados. E nós vamos extrair daqui as principais temáticas. A ideia é essa. Né? Então, por exemplo, todos vocês já sabem que uma temática desse livro é a temática do autoritarismo. Né? Mas nós vamos precisar diferenciar o que vem a ser, né? Autoritarismo. Outra temática que está aqui é a temática do totalitarismo. Quais as diferenças, semelhanças entre autoritarismo e totalitarismo. Tá? E nós vamos ver isso na história, comparando, por exemplo, o regime nazi-fascista com o regime fascista, a Itália com a Alemanha nos anos 30, durante a Segunda Guerra Mundial. Por que a gente precisa falar, professor André, de história quando a gente está analisando esse livro? Gente, esse livro é escrito por George Orwell imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, quando ele, né, que passou por esse período, quando ele, no fim da sua vida, no último ano da sua vida, resolve escrever esse livro, né, lutando ali contra uma tuberculose, né, que o levou ao falecimento. Ele resolve escrever esse livro para falar sobre um problema que o mundo viveu durante a Segunda Guerra Mundial e que poderia a viver no futuro. Esse livro também trata de uma coisa muito importante que a gente vai analisar com calma, tá? Nos próximos vídeos, chamada distopia. O que é distopia? Né? É o antônimo de utopia. Nós vamos discutir isso também. Tá? Hoje eu vou fazer a apresentação geral da obra para vocês, desse classicão da literatura mundial. Beleza? Então,
prestem atenção nisso tudo. Eu vou ler também um trechinho para vocês hoje aqui do 1984. A gente vai fazer isso, eu vou fazer aquela leitura com vocês, com calma, explicar passo a passo, né, para que a gente possa... A ideia é que a gente leia junto essa obra e depois, daqui a uns 2 meses, a gente comece a produzir, né, textualmente, resumos, fechamentos, leituras específicas de alguns capítulos, de algumas partes, para que a gente possa produzir, para que a gente possa chegar na redação preparados para isso, para encarar essa temática aqui muito importante. Belezinha? Então vamos lá, vamos aqui aos nossos slides, né, para que eu possa apresentar a obra para vocês, tá? A obra 1984 de George Orwell, tá? Aspectos da obra. Livro 1984, autor George Orwell. O George Orwell é um pseudônimo, né, que ele usa. O nome dele é Eric Arthur Blair, né, Sir Eric Arthur Blair. Ele era um inglês, né, muito bem conceituado, né? Ele tinha um título de nobre. O ano de publicação, 1949, olha só, como eu acabei de falar para vocês. Né? Ela é publicada em 49, escrita em 48. Né? Por isso que é ao contrário. Ó, 1974 é um anacroma, né? Um anagrama, perdão. Né? Um anagrama para 1948, o ano que ele está escrevendo. Classificação, é um romance, título em português, 1984, título original, 1984. Não tem muita diferença, né, da tradução. Às vezes, a gente tem umas coisas bem bizarras, né, umas traduções bem bizarras, tá? 1984, no mais famoso romance de George Orwell, a história se passa no futuro, o ano de 1984, lembrando que ela é escrita em 48, na Inglaterra, ou pista de pouso número 1, parte integrante do megabloco da Oceania. A gente vai ver já, né, que o mundo está dividido em alguns megablocos, né? Tá vendo? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês um slide que nós temos aqui, que o mundo está dividido em alguns megablocos, tá? Esse megabloco da Oceania, que está essa parte aqui de rosa, ó, que está a Inglaterra e as Américas, o sul da África e a Austrália aqui, né? É o que a gente chama de Oceania, que é essa sociedade controlada pelo Grande Irmão, tá? Nós temos a Eurásia, ó, que é essa parte aqui toda, ó, da Europa, com a Ásia. Nós temos a East Ásia, né, que é a China, a Índia, o Japão aqui, os países do bloco do Extremo Oriente, e as áreas em disputa, né, que estão sendo disputadas, tá, por esses blocos que estão aqui ao redor dela, que é o norte da África. Engraçado, né, a região do imperialismo, né, e aqui parte da Ásia também, tá? Aqui também, ó, são sempre nós temos a Índia, né, que são as regiões que estão sendo disputadas por esses 3 blocos aqui, beleza? Então, ele faz ali, ele constrói uma divisão de um mundo, uma divisão ficcional, né? E baseada toda na história, né, do que ele viveu lá na experiência da Segunda Guerra Mundial, tá? No livro se conta essa história de Winston, um apagado funcionário do Ministério da Verdade da Oceania. A gente vai falar muito disso aqui, que é o Ministério da Verdade, e de como ele parte da indiferença. Ele é um cara que vive a vida dele, ele é indiferente a tudo, né? Perante a sociedade totalitária em que vive, ó, a ideia de totalitarismo, nós vamos discutir aqui, passa a revolta levado pelo amor por Júlia. Então é o amor pela Júlia. Olha que interessante, né? Na verdade, é uma história de amor, né? É o amor que leva ele à revolta, que leva ele a se conscientizar do seu lugar naquela sociedade totalmente controlada, né? Levado pelo amor por Júlia e incentivado por O'Brien, o membro do partido interno com quem Winston simpatiza, e de como acaba por descobrir que a própria revolta é fomentada pelo partido no poder. E também de como no quarto 101, o chamado pior lugar do mundo, todo homem tem seus limites. Quarto 101, que é um quarto onde é executada as torturas, né? Então os homens são levados aos limites para continuarem a obedecer àquela sociedade. De fato, 1984 é uma metáfora sobre o poder
e as sociedades modernas. George Orwell escreveu animado de um sentido de urgência para avisar os seus contemporâneos e as gerações futuras do perigo que corriam. E lutou desesperadamente contra a morte, sofrendo de tuberculose, para poder acabá-lo. Ele foi um dos primeiros simpatizantes ocidentais da esquerda que percebeu para onde o stalinismo caminhava. E é aí que ele vai buscar a inspiração. Lendo 1984, percebe-se que o Grande Irmão é baseado na visão de Orwell sobre os totalitarismos de várias índoles que dominavam a Europa e a Ásia da época. Stalin, também Hitler e Churchill foram algumas das figuras que inspiraram Orwell a escrever o romance. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho da construção então da obra, do que a gente leu ali nos slides, né? Então olha só, gente, que interessante, né? Porque muita gente me pergunta isso. Então quando ele está construindo essa obra aqui, eu sempre ouço, né, de alunos que gostam de história, né, que são muito simpatizantes da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho aqui atrás, né, uma parte da biblioteca, na verdade um nicho ali, com 3 estantes só sobre livros da Segunda Guerra Mundial, né? Tamanha paixão ali pela Segunda Guerra Mundial, tá? Então, muitas pessoas me perguntam, muitos alunos me perguntam, mas professor André, se ele está escrevendo um livro falando sobre totalitarismo, e o totalitarismo ele não foi vencido na Segunda Guerra Mundial, os regimes nazifascistas eles não foram vencidos na Segunda Guerra Mundial? Sim, historicamente eles foram vencidos na Segunda Guerra Mundial. Porém, o George Orwell ele vai conseguir captar uma coisa muito interessante nesse livro aqui, né? Que é a existência de outros totalitarismos, inclusive totalitarismos de esquerda. Sei que isso é muito polêmico, né? Então a UERJ não está escolhendo esse livro à toa, né? A UERJ é uma faculdade polêmica, né? É uma faculdade super crítica e ela vai trazer essa preocupação do George Orwell. O George Orwell ele vai conseguir captar que o stalinismo, Stalin, né? O grande líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele é tão totalitário, existem campos de concentração na União Soviética, e isso fica demonstrado com a sua morte, com a morte de Stalin em 1954, né? O governante que vem depois, o Khrushchev, vai demonstrar como que o Stalin controlava a mão de ferro a União Soviética e o quanto, né, Stalin foi tão ditador como, né, outros representantes do totalitarismo como Hitler, né, na Alemanha, tá? Então ele vai ter essa preocupação, ele vai dizer assim, olha, existe um totalitarismo, ele morre, né, ele morre e constrói a obra aqui antes da morte de Stalin, então o mundo ele ainda estava sendo, metade do mundo estava sendo dominado, a gente estava no início da Guerra Fria, por Stalin, pela União Soviética, e ele vai tentar denunciar com essa distopia a existência desses sistemas totalitários. O que é um sistema totalitário? Um sistema totalitário é aquele sistema no qual o Estado ele vai governar e vai influenciar a vida prática de todos os indivíduos daquela sociedade. Ele vai controlar a existência, né, particular, a existência privada, né? Não tem uma diferença entre privado e público aí, porque o Estado ele controla até a vida privada desses indivíduos, né? Ele vai controlar tudo para que não surja um poder contestatório a esse poder e para que esse poder continue, né, dominando aquela sociedade de forma total. Por isso a ideia de totalitarismo. Historicamente, há algumas discussões, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, se existiu, para além da Alemanha nazista, algum outro sistema totalitário. Tá? Alguns historiadores dizem que um sistema totalitário, totalmente totalitário, só existiu na Alemanha nazista. Não teria existido, por exemplo, na Itália fascista, não tínhamos, né, um sistema totalitário, certo? Que só existiu na Alemanha fascista, com toda essa preocupação e com toda essa organização do Estado para impor, né, o seu poder. Tá? Só teria existido na Alemanha nazista. Mas outros historiadores hoje dizem que esse Estado também existiu na União Soviética stalinista. Tá? Inclusive, gente, Stalin ele tem ali uns rankings, né, ruins, né?
Stalin foi o governante que mais matou opositores políticos, né? Até porque Stalin fica no poder na União Soviética durante 3 décadas. Né? Durante 30 anos, mais de 30 anos, na verdade. Né? Então, ele teve mais tempo para matar opositores do que o próprio Hitler. Né? Então, o George Orwell, de qualquer forma, coloca algumas questões muito interessantes para a nossa análise. Tá? E ele vai criar aqui, ele vai mostrar aqui como que a tecnologia ela vai poder influenciar esse domínio do Estado sobre as pessoas, sobre esse controle, né, do Estado sobre os indivíduos. Gente, ele vai usar aqui o argumento da teletela, né, que é aquela tela que vigia, que escuta tudo, que olha tudo, olha a ideia do panóptico de Foucault, que nós já discutimos aqui em vídeo anterior. É aquela sociedade que vê tudo, é o olho que controla tudo, é o olho que vê e escuta tudo também. Tá? Essa teletela, então ele vai fazer algumas discussões, né? E ele coloca aqui, o próprio George Orwell, né, que ele está discutindo o futuro próximo, ele não está discutindo um ambiente totalmente ficcional. Ele está dizendo aqui, nós já temos tecnologias para isso. Claro que ele antecipa também muitas tecnologias, como, né, a própria teletela é uma antecipação aqui. Né? A TV ela vai surgir e vai se efetivar muito na década de 60, né, do século XX. Então ele já está vendo aqui o controle da teletela pelas pessoas. Né? E a ideia de Big Brother ou o Grande Irmão, que depois vai dar nome a reality shows, essa coisa toda, onde a invasão, né, onde a própria vida privada é o show da vida para outras pessoas. Né, o show de Truman, outro filme aí muito interessante, né, para a gente fazer uma análise, né, comparando com isso aqui. Tá? Para não ficar muito teórico, deixa eu ler uma parte aqui para vocês, que está logo no início do livro, logo no primeiro capítulo, ele diz assim: por trás de Winston, a voz da teletela continuava sua lenga-lenga infinita sobre o ferro guisa e o total comprimento, com folga das metas do novo plano trienal. Aí, ó, a ideia de plano trienal, né? Lembra muito aqueles planos quinquenais dos governos soviéticos, sobretudo com Stalin. Né? A teletela recebia e transmitia simultaneamente todo o som produzido por Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela. Mas, enquanto Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, além de ouvido, também poderia ser visto. Olha, o olho que tudo vê, né? Claro, não havia como saber se você estava sendo observado num momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias é a polícia que vai censurar tudo, que vai controlar todos os pensamentos, tudo que é falado. Né? Para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que fazia, não passava de especulação. Então, assim, na verdade, eu não sabia se eu estava sendo controlado naquele momento, se tinha alguém ali olhando a minha teletela, tá olhando a minha pessoa, né? Mas eu já ficava angustiado só de ser olhado, né? Era possível, inclusive, que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Tá? Fosse como fosse, uma coisa era certa. Tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver e vivia em decorrência do hábito transformado em instinto, acreditando que todo som que fizesse seria ouvido. E se a escuridão não fosse completa, todo movimento examinado meticulosamente. Então, a vida das pessoas era controlada meticulosamente. Totalmente. Gente, isso está logo no início do livro, né? Então ele faz uma descrição perfeita do que a gente estudou aqui. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, né, uma live que eu fiz sobre o Foucault, que a gente fala do panóptico, que é aquele poder que controla os prisioneiros, que controla as crianças na escola, e que você não sabe se você está sendo olhado ou não. Ainda mais hoje, né, com o controle das câmeras. Né? É interessante que o livro aqui, o espaço de narrativa do livro é Londres. Né? Londres está nessa área 1 ali, é a área 1 da Oceania, né, desse bloco ali de poder controlado pelo Big Brother. E Londres, hoje, né, é a cidade que tem o maior número de câmeras do mundo. Né? Qualquer esquina, qualquer casa em Londres tem um sistema de câmera que é controlado pelo governo londrino,
enfim, em nome de uma segurança, ou também pode ser encarado como uma invasão de privacidade, tá? Tem uma edição da revista super interessante, se não me engano, do ano passado, de 2019, que fala desse controle, né, de Londres por câmeras, e que eles abrem a reportagem, a matéria, ela é super interessante, citando 1984, George Orwell. Então, gente, por hoje ficarei aqui. Então, a gente vai estudar aqui nesse livro essa sociedade do controle. Antes de acabar esse videozinho, para que ele não fique também tão longo, né, vamos dar uma olhadinha nessa cena aqui, ó, do 1984, do filme, que mostra bem como que funciona a teletela. Ó, esse aí é o Winston, né, nosso personagem. Winston faz uma referência ao Winston Churchill, tá? O líder inglês durante a Segunda Guerra Mundial. Olha o Winston aí, nosso personagem protagonista. Prepare-se para ouvir importante pronunciamento. Ó, a teletela. O ministro da Paz tem o prazer de anunciar ele tá chegando que, graças aos nossos foguetes no prédio dele, ó, já tem uma teletela ali. Quando ele entra em casa, ó, maior importância. ele quer esconder alguma coisa. Agora com nossa programação normal. Ele passa por baixo da câmera para que a câmera não o veja. Ele tem que se apresentar, ele tem um número, né? Número, uma espécie de identidade burocrática. Ele mostra ali para a tela, ó, que ele não tem nada, carregando nada. Ele é inspecionado, as pessoas são inspecionadas no seu cotidiano lá. A pasta dele não tem nada. E ele está escondendo alguma coisa. Ó, os documentos que ele tem ali, tem que mostrar o que ele tem. Então é uma pessoa totalmente controlada. Vai tomar uma bebidinha. Olha a ideia de totalitarismo, de controle total. Ó, ele pega ali o que está escondido, ele está de costas ali para a teletela. Ali ele tem o diário dele, ó, do ano de 1960. Ó, ele vai cortar. Vai botar 1984. Então ele vai ter um pouco de privacidade. Ó. É claro, né, que sempre há uma zona de fuga, né, para esse controle, né? Ali, ó, ele esconde com a mão, ó, ele fica com medo de ser filmado. 1984. Ninguém mantém um diário hoje em dia. Porque fazê-lo pode implicar em ser punido com a morte. Mas não me importo. Encontrei esse velho livro por acaso. E nele vou escrever tudo aquilo que não tenho coragem de dizer em voz alta. Tá vendo? Os sons são controlados, como eu li aqui para vocês. Então a zona de liberdade dele é o pensamento. Vi aquela moça outra vez. Ó, aí ele vai começar a falar da moça Ela me segue. que ele se apaixona. Então é a moça que vai provocar a mudança na vida dele, né? Ele é um cara comum que aceita o controle daquela sociedade totalitária, tem medo desse controle, né, de ser vigiado permanentemente, né? E a moça que ele se apaixona, na verdade, vai produzir essa diferença, né? Vai produzir essa revolta dele, né? E essa perspectiva de mudar a sua própria sociedade. Bom, então, na próxima aula, no próximo vídeo aqui de 1984, vou falar de uma coisa muito importante, gente, que é eles criam uma nova língua, né, aqui no livro, para que os habitantes da Oceania falem essa língua. Então, eles querem criar uma língua para que você controle os adjetivos que são usados, né, a impossibilidade de você falar mal do governo,
né, de você tirar do vocabulário a ideia de ditadura, de controle, de totalitarismo, para que as pessoas sejam controladas também mentalmente, porque a nossa mente, né, a nossa linguagem, ela passa de fato pela língua, obviamente, né? Então, eles tentam controlar isso. Olha como que é interessante, né? Como o livro da primeira fase da UERJ, Triste Fim de Policarpo Quaresma, se encontra com 1984, né? Ao passo que o Policarpo quer, né, que a língua original do Brasil seja o tupi, por uma questão do seu nacionalismo, né, do seu ufanismo. E aqui você cria uma língua porque uma nova língua você vai limitar a possibilidade de críticas ao governo. As obras se encontram, de fato. Gente, grande abraço, uma excelente semana a todos e fiquem de olho aqui nas atualizações dos próximos vídeos sobre 1984 de George Orwell. Valeu, galerinha!